A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, domingo 19 de fevereiro de 2023, que Deus possa estar abençoando a sua vida, restaurando a sua saúde, se você estiver enfermo, alegrando a sua alma, se você estiver triste, avivando o teu espírito, se você estiver abatido espiritualmente. Que Deus abençoe o fruto do teu trabalho, o teu pão, a tua água. Abençoe a tua casa, a tua família, seus amigos, seus parentes. Que Deus possa estar enriquecendo de bênçãos espirituais a tua vida, Senhor. É o desejo de todo o meu coração para você que está me ouvindo nesse momento. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical nesse trimestre. Falamos sobre Deus avivar a sua obra, o chamamento das Escrituras para o quebrantamento e o poder de Deus. E na lição de hoje, lição de número 8, nós vamos ver sobre o avivamento espiritual no mundo. O avivamento espiritual no mundo. E a lição vem em dia próprio, porque eu não sei se é do conhecimento do irmão, da irmã, que está havendo um grande avivamento nos Estados Unidos da América, na Universidade de Asbury, na cidade de Elmore, no Kentucky. Até ontem, a igrejinha que tem lá nessa universidade, os jovens, os professores, estão orando, chorando e se alegrando na presença de Deus há 10 dias, desde 8 de fevereiro. Mais tarde nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Agora vamos para o texto da nossa lição, que está lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, de 7 a 10, que fala de um avivamento para o povo judeu. E diz assim, o profeta Ezequiel, Deus, melhor dizendo, através do profeta Ezequiel, no versículo 7 em diante. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, e enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus sobre a nossa meditação nesta oportunidade. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, nesta oportunidade, Senhor, estudando a Tua palavra, Senhor, e como Tu ages na Tua igreja, através do avivamento espiritual, como Tu ages em Israel e como Tu ages
no mundo. Nos dá da tua graça, Senhor, para que essa meditação possa enriquecer a nossa vida espiritual. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então ali o profeta Ezequiel, ele teve uma revelação de Deus acerca do Israel histórico. Então, Ezequiel, na sua visão, a visão é algo que Deus dá através do seu Espírito. Muitos homens de Deus tiveram visões, eles viram realmente aquilo que Deus lhe mostrava. E Ezequiel vê um vale de ossos, diz a palavra de Deus, sequíssimo. Ou seja, já não tinham mais vida nenhuma. E Deus está usando esta visão para fazer alusão à situação histórica de Israel. No tempo de Ezequiel, o povo de Israel estava sequíssimo, voltado a cultos a outros deuses, afastado da vida espiritual que tinha sido constante na antiguidade, e agora, voltados à idolatria, tinham morrido espiritualmente. Nós precisamos entender que a palavra de Deus diz que nós somos espírito, alma e corpo. E assim também é uma nação, assim também é um povo. E o povo de Israel, o povo de Deus, ele estava sequíssimo, não se interessava mais pelas coisas de Deus. Isso pode acontecer na vida do crente, pode estar acontecendo na sua vida. Você pode estar espiritualmente sequíssimo, vai à igreja, canta louvores, ora, mas não está sentindo mais a presença de Deus. O coração está endurecido, não sente necessidade de arrependimento. Está fazendo várias coisas que você sabe que desagrada a Deus, mas você não tem força para chegar diante de Deus com sinceridade, quebrar o coração, chorar e colocar diante de Deus a sua situação. Assim estava o povo de Israel. Deus profetiza a Ezequiel que a nação de Israel teria um avivamento no futuro. Esse avivamento, devo ressaltar a você que está me escutando neste momento, que ainda não aconteceu. O povo de Israel se dispersou depois do cativeiro da Babilônia, e quando o general Tito, no ano 70 depois de Cristo, entrou na cidade de Jerusalém, o povo de Israel foi para o que a história chama de diáspora, se espalhou por todo o mundo. Mas em 1948, Deus reuniu o povo de Israel de todos os cantos da terra. Então, é a sequência da profecia de Ezequiel aqui no Vale dos Ossos Sequíssimos. Deus coloca nervo naqueles ossos, coloca carne e coloca pele.
Mas diz aqui que não havia o Espírito. E hoje, quando olhamos para o povo de Israel, é exatamente isso. Deus juntou aquele povo de todos os cantos da terra, conforme profecias, principalmente no livro do profeta Isaías, trouxe voando de todos os cantos do mundo para a terra de Israel, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, onde o Holocausto judeu, 6 milhões de judeus perderam a vida. E agora as nações da Terra, as Nações Unidas, resolveram ceder a Israel novamente a terra de Canaã, prometida por Deus a Abraão. Então, se cumprindo a grande profecia de milhares de anos atrás que Deus deu a Abraão, uma terra prometida. E também Deus fala que através de Israel abençoaria todas as nações da terra, isso através do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje Israel está lá de novo, já tem negro, já tem carne, já tem pele, já é uma nação. Mas Israel ainda não tem o Espírito de Deus. Não, como nação, não reconhece Jesus como seu Messias. Mas diz a profecia bíblica, principalmente no livro de Apocalipse, que depois do arrebatamento da igreja, e aí nós vemos lá no livro de Joel, de Malaquias, Zacarias, Deus vai dar um avivamento muito grande para Israel. A igreja vai ser arrebatada e vai acontecer na terra o que nós conhecemos como grande tribulação. O povo de Israel vai sofrer muito, mas no final desses 7 anos reconhecerá Jesus como seu Messias. E Jesus virá com a igreja já arrebatada para dar vitória a Israel, que naquele momento estará lutando, enfrentando várias nações da terra. Isso é o avivamento de Israel, mas Deus também dá avivamento através da história à igreja. E nós vemos que depois que Jesus foi para o céu, a igreja ficou desolada, entristecida, com receio, porque o sinédrio hebraico estava prendendo, perseguindo cristãos, matando. E Pedro e os demais apóstolos, juntamente com muitos discípulos, estavam reunidos num salão enorme e ali eles foram batizados com o Espírito Santo. Receberam poder do céu e houve um grande avivamento na obra do Senhor a partir de então. Aqueles homens saíram modificados daquela reunião de oração e foram pregar o Evangelho com ousadia para os judeus e saíram pelo mundo, e Deus levantou missionários como o apóstolo Paulo, que foi levar o Evangelho para toda parte do mundo então conhecido. E a igreja, em pouco tempo, ela cresceu de tal maneira que em todo o mundo ocidental daquela época e até alguns lugares do Oriente, o Evangelho alcançou as criaturas. E através da história Deus tem feito muito avivamento. Há um avivamento famoso da igreja nos Estados Unidos, em que
povo foi batizado com o Espírito Santo e surgiu as igrejas conhecidas hoje como Igreja Pentecostal. O batismo no Espírito Santo estava quase que completamente esquecido e Deus fez novamente o Espírito Santo avivar a sua obra. E nós estamos vendo agora isso ocorrer ali, nessa pequena cidadezinha do Kentucky. É uma cidade, eu moro, de 6 mil habitantes. E ali tem uma universidade conhecida como Universidade de Asbury. E nessa universidade, evidentemente, tem muitos jovens estudando e tem lá uma capela, eles vão lá, podem fazer culto lá, podem orar, mas esse auditório, chamado Auditório de Hughes, é um local de oração com ordens rigorosas, como é na faculdade, para que os jovens não se extrapolem à ordem, horário de entrada, horário de saída, regras para que nada que macule aquela universidade possa acontecer ali. Mas, de repente, isso agora no dia 8 de fevereiro, os jovens, os professores, alguns líderes religiosos estavam ali reunidos, fazendo culto normalmente, cantando louvores, tocando. Não havia assim uma ordem, não é um culto assim como nós conhecemos nas nossas igrejas tradicionais, com um pastor, com uma pregação, com um louvor, com um momento de oração. Era uma coisa mais ou menos informal, as pessoas se reuniram ali orando, clamando a Deus, alguns louvando ao Senhor, e de repente o Espírito Santo tomou conta daquelas pessoas e aquelas pessoas não quiseram mais sair dali. Começou a haver choro, arrependimento. Li um testemunho de uma moça que entrou completamente seca ali só para observar o que estava acontecendo, uma pessoa que estava deprimida já há muito tempo afastada das coisas de Deus e diz ela que ela sentiu o poder de Deus ali e começou a ter um avivamento espiritual, uma renovação espiritual muito grande. Isso está se alastrando de tal forma que já tem naquela universidade ali 5 mil pessoas que vieram de outros lugares nos Estados Unidos. Imagine uma cidade de 6 mil pessoas receber 5 mil visitantes. E 5 mil visitantes estão lá, foram lá para o local de oração, mas evidentemente o salão não é o suficiente para acomodar essas 5 mil pessoas. Hoje está acontecendo isso. No momento que nós estamos trazendo essa meditação para os irmãos, tem mais ou menos 5 mil pessoas ali naquela universidade. Eles puseram um telão fora do local que os jovens e os professores estão reunidos e todas aquelas pessoas estão sentindo o poder de Deus e tendo um verdadeiro avivamento, porque o verdadeiro avivamento ele é marcado por algumas coisas, como nós sabemos que de um avivamento espiritual é quando há arrependimento de pecados, principalmente arrependimento de pecados. E se sente a presença de Deus.
e há um derramamento do Espírito. Então essas coisas estão acontecendo ali, há relatos de cura, de enfermos, e pode ser que esse avivamento se espalhe por grande parte do mundo, que Deus faça a sua obra, porque nós estamos vendo hoje uma igreja superficial, uma igreja não adoradora no sentido íntimo. São pessoas que estão louvando a Deus, mas porque são artistas, são pessoas que têm uma vida duvidosa. Nós estamos presenciando nas igrejas evangélicas de todo o mundo e aqui no Brasil, de forma muito grande, pessoas em pecado, vivendo dentro da igreja, como se tudo tivesse normal, como se as suas vidas fossem certas, muitos divórcios dentro da igreja, muita separação. E coisas, às vezes, inomináveis para nós colocarmos. Mas nós estamos vendo também os sinais da volta de Jesus. Peste na terra. Passamos um período longo, mais de 2 anos aí, com uma peste abatendo sobre a terra. São os sinais da vinda de Jesus. Terremotos, estamos vendo aí recentemente, esses dias, terremoto ali no Irã e na Turquia, matando milhares de pessoas, não vai ser o único. Já teve outro na Nova Zelândia, em cidade mais fraca, mas também poderoso, e vai acontecer mais. E guerras e rumores de guerras, disse Jesus sobre as dores do parto. E eu creio que vai vir um grande avivamento para a igreja, para que Jesus possa levar uma igreja santa separada para o céu. Isso vem através desses movimentos do Espírito Santo através do mundo. Pode estar começando ali em Asbury, no Kentucky, quem sabe. Vamos orar para que Deus possa realmente estar operando e trazendo um grande avivamento. Mas que Deus possa estar trazendo principalmente um avivamento à sua vida, você que está entristecido, está acabrunhado, está sentindo uma dureza de coração. Há arrependimento. Há operação do Espírito Santo. Deixa Deus operar na sua vida. Abra o seu coração para Deus. Ajoelhe-se diante de Deus. Confesse os seus pecados. Peça a Deus agir com misericórdia sobre a sua vida. E assim começa um avivamento. É uma pessoa, 2, 3, 5 mil, 10 mil, atinge o mundo inteiro. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. É o que eu desejo orar por você agora. E vamos orar também para que esse avivamento lá no Kentucky realmente seja um movimento da parte de Deus, preparando os jovens, a sua igreja, para o arrebatamento. Senhor meu Deus, aqui diante da tua presença, ficamos extasiados, Senhor, porque estamos recebendo notícias de um grande avivamento ali nos Estados Unidos. Faz a tua obra, Senhor. Transforma a vida daqueles jovens, separa para o ministério, envia missionários. Desperta a tua igreja em todo o mundo, aqui no Brasil, Senhor. Desperta o teu servo, a tua serva que está me ouvindo nesse momento, Senhor, para que haja arrependimento de pecados, restauração na vida espiritual. Abençoa Israel também, Senhor, para que eles possam
se preparar, Senhor, para o avivamento que virá. Abençoa essa grande nação brasileira, Senhor, tão sofrida, tão levada para toda sorte de situações que levam as pessoas a se afastarem de Ti, endurecer os corações. Traz um avivamento enorme para a Tua obra, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.